É importante que a gente consiga mapear aquilo que a gente tem de bom e aquilo que a gente pode melhorar dentro da nossa organização, ok? Então, ela nos dá uma análise dos ambientes internos e externos. No ambiente interno, eu tenho as minhas forças e as minhas fraquezas, tá? O que que eu tenho de coisas boas dentro do meu negócio, da minha organização, e o que que eu tenho de itens, de fatores, de cargos, de pessoas, de máquinas, enfim, tudo que compõe o meu negócio, né? De controle de qualidade, de ponto, de referência. Eu tenho, não, uma apresentação perante os meus clientes. O meu produto, ele está sendo visto, ele está nas redes sociais, eu tenho um site apresentável, eu tenho uma boa equipe de vendas, eu tenho um bom suporte contábil, financeiro, jurídico, isso tudo compõe o meu ambiente interno, certo? No meu ambiente externo, eu preciso listar aqueles fatores que predominam aquilo que eu não tenho controle. O que que isso representa? Por exemplo, uma ameaça que eu não tenho controle, eu não tenho o que fazer a não ser torcer para que não aconteça, né? Por exemplo, uma crise econômica. Uma crise econômica, se ocorrer em determinado momento da economia, ela vai também me atrapalhar enquanto negócio, enquanto empresa, certo? Logo, isso é uma ameaça externa. Dependendo do tipo de produto, se eu exporto, por exemplo, uma variação muito grande no câmbio, né? Uma vez que eu exporte, muitas vezes as empresas que fazem exportação, elas lidam com essa flutuação. Então, essa flutuação de câmbio, ela pode ser uma ameaça também para a definição do meu lucro ou do meu prejuízo em determinado momento da minha operação. O que pode vir a ser uma oportunidade externa? Eu vou listar aqui uma, por exemplo, um concorrente meu, um grande concorrente meu, algo que também, uma empresa que também detivera parte do mercado, venha a fechar, né? Consequentemente, isso vai acabar respingando para mim, sobrando uma fatia de mercado um pouco maior para que eu consiga explorar. Então, a análise SWOT, ela me apresenta esses 4 grandes tópicos, divididos em análise interna e análise externa. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Quando a gente fala de uma concepção geral de organização, de negócio, nós temos que entender que a nossa empresa ela faz parte de um universo maior, que ela faz parte da composição de um ambiente muito maior, onde essas outras questões ao qual a nossa empresa também está inserida, ela pode afetar diretamente o nosso negócio. Compreender essas questões e entender de que forma isso pode vir a modificar o meu negócio é importante. Vocês concordam comigo? Uma vez que eu entenda o que pode vir a modificar a forma como eu trabalho, a forma como eu presto o meu serviço, é importante na elaboração de qualquer planejamento. Eu preciso, por mais que eu não tenha controle sobre ele, entender de que forma ele vai impactar o meu negócio. Falando um pouquinho sobre o ambiente externo, tá? Então, o ambiente externo, pessoal, ele é constituído por todos aqueles fatores, né? Todos aqueles elementos que estão fora do meu negócio, fora da minha organização. Em outras palavras, aqueles que impactam diretamente o meu negócio, porém eu não tenho controle sobre eles. Eu citei anteriormente alguns. As organizações, pessoal, elas precisam entender que para crescer e se desenvolver, elas dependem desses fatores externos também, né? Uma vez que eles eles podem vir a ser ameaças, mas também eles podem ser oportunidades, né? Então, por isso a importância de mantê-los entendidos, mantê-los sob controle e entender o que as suas variações podem ocasionar no funcionamento, na questão das informações do meu negócio, como isso vai impactar na forma como eu produzo determinado produto, como eu presto determinado serviço, de que forma isso vai variar, né? De que forma isso pode variar, impactando também diretamente no meu negócio. Então,
À medida que essas mudanças elas vão ocorrendo, pessoal, as organizações elas são influenciadas, obviamente, por essas mudanças. Por isso que eu preciso compreender tudo que rodeia, né? Tudo que impõe essas mudanças e que geram ameaças e oportunidades para mim e para as empresas que estão no mesmo mercado que eu. Necessariamente, quando eu entendo essa análise externa, quando eu estou por dentro desses componentes que fazem parte do ambiente externo, eu crio, pessoal, uma conjuntura, né? Eu entendo a conjuntura, melhor dizendo, daqueles elementos que compõem esse ambiente externo e que modificam a forma como o meu negócio vai ser inserido nesse mercado econômico. O que eu posso definir como exemplos dessas variáveis externas, tá? Eu vou chamar aqui de variáveis ambientais, mas não entendam ambientais como meio ambiente, entendam ambientais como o ambiente ao qual o meu negócio está inserido. Vamos lá. O que são algumas variáveis que eu posso citar? Variáveis políticas, das quais eu classifico políticas monetárias, políticas fiscais e tributárias, políticas de distribuição de renda, política de estatização, de relação entre governos, políticas ambientais, dependendo do tipo do meu negócio, eu tenho que prestar muita atenção nisso, porque leis ambientais impactam diretamente no negócio, principalmente das empresas que estão inseridas no primeiro setor, né, que trabalham diretamente com extração, conscientização de população, índices, níveis ecológicos de desenvolvimento, né? Eu preciso entender de que forma isso modifica o meu negócio. Variáveis sociais, variáveis culturais, demográficas, por exemplo, entender e acompanhar a expectativa de vida da população, acompanhar a taxa de crescimento populacional, entender como está a questão da saúde, do nível de emprego, do nível educacional, né, a questão de democracia, distribuição de população, como que está o nível de informação relacionado às variáveis sociais. Falando de tecnologia, de que forma as questões tecnológicas de pesquisa, aquisição, transferência de conhecimento, marcas e patentes, como isso está inserido nesse contexto macro e que pode vir a influenciar o meu negócio. Variáveis econômicas, importantíssimo, pessoal. Isso aqui eu diria que talvez seja a variável que a gente tem que estar mais atento, né, para nós gestores e administradores e profissionais das mais diversas áreas. Como que está a taxa da inflação? Como que a inflação está impactando no meu poder de compra? Como que está a taxa de juros, a taxa de câmbio, o PIB, né, a questão dos pagamentos? Existe uma crise no mercado, o mercado está se comportando legal? Como que estão a questão da distribuição de renda, das reservas cambiais, e também as questões legais, né? Por exemplo, legislação, principalmente a parte trabalhista, uma vez que eu empregue pessoas na minha organização, eu preciso entender quais leis que eu estou tendo que obedecer e de que forma isso também vai impactar na contratação do meu pessoal. Certo, pessoal? Essas são algumas variáveis externas que eu preciso levar em consideração para tentar criar oportunidades através delas para dentro do meu negócio. Como ameaças, né? E vamos classificar o que seriam ameaças. Ameaças são situações, podem ser atuais ou situações futuras, que, se eu não souber tratá-las, né, se eu não conseguir eliminá-las ou minimizá-las, ou até mesmo evitá-las, elas podem afetar negativamente o meu negócio. Tentem visualizar como um exercício, eu diria até importante de se fazer, dentro do atual momento ao qual a nossa economia está passando, tá? Tentem imaginar o que seriam ameaças que as empresas de vocês possam estar sofrendo, né? Que tipo de modificação que o mercado possa vir a fazer e que vai impactar negativamente no meu negócio. Nós precisamos estar atentos a isso e precisamos nos precaver
mesmo que isso não tenha ainda nos afetado, mas isso pode vir a nos afetar. Em contrapartida, pessoal, nós temos as oportunidades que o mercado também pode nos proporcionar, né? Eu citei no início da nossa conversa, por exemplo, quando um concorrente nosso, quando um player de mercado, ele acaba saindo de jogo, ele acaba fechando, ou acaba falindo, ou acaba mudando de setor, né? Pode acontecer, muitas empresas estão suscetíveis a isso, né? Então, eu classifico oportunidades como situações também atuais ou situações no futuro, que se forem entendidas e aproveitadas adequadamente, elas podem trazer benefícios para a nossa organização. Elas podem trazer oportunidades, né? Boas coisas, bons resultados, digamos assim, para dentro das nossas empresas, né? Como exercício também, façam o mesmo. Tentem visualizar de uma forma geral, tentando ver o ambiente externo, o ambiente macro que nos cerca, quais são as oportunidades que o nosso negócio pode vir a conquistar. Bom, falamos então, no primeiro momento, sobre aquelas questões as quais nós não temos muito poder de modificar, né? Nós temos que entender, nós temos que saber usá-las a nosso favor, só que nós não temos o poder de modificá-las. Quando eu falo do meu ambiente interno, eu preciso ter o poder de modificação. Eu preciso ter na minha mão o poder da tomada de decisão para impactar essas mudanças. O que seriam essas mudanças? O meu ambiente interno, dentro do meu negócio, ele relaciona-se, pessoal, a um diagnóstico que eu venha fazer dos pontos que compõem a minha empresa, tá? Para tentar entender o que representam as minhas forças e as minhas fraquezas. Quais são as minhas competências, as minhas capacidades, né? Eu tenho que tentar entender, eu tenho que mapear isso, de que forma que a minha empresa está organizada, para tentar entender onde que eu possa melhorar. É isso que essa ferramenta SWOT nos mostra, né? Aquilo que está bom, não é porque está bom que eu tenha que manter, eu tenho que tentar melhorar, né? E aquilo que é uma fraqueza nem se fala, eu preciso melhorar, eu preciso modificar. Por isso que no meu ambiente interno, eu tenho que ter a tomada de decisão na palma da mão. Eu preciso entender essas mudanças, entender a forma que elas estão organizadas para melhor distribuí-las e organizá-las. Então, essa análise interna, ela é capaz de nos fornecer uma visão, né, de como essas condições, como esses elementos internos do nosso negócio estão organizados para que eu possa ter o controle sobre eles. Aqui, nós temos uma representação, pessoal, vocês já devem ter visto aquela brincadeira do telefone sem fio, né? A nossa organização, ela pode ser representada como algo onde os componentes dessa organização, eles precisam ser entendidos, né? Lá no início da nossa disciplina, não sei se vocês recordam, mas a gente começou ela falando sobre a importância de colocarmos as pessoas certas nos cargos, nas funções corretas. Uma vez que eu consiga entender as melhores qualificações, quem são as melhores, quem são as pessoas que compõem o meu negócio, que têm as melhores qualificações para exercer determinados cargos, eu só tenho a ganhar em competitividade, em rendimento, em consequentemente em lucros, né? Então, ao realizarmos essa análise interna, nós temos que verificar quais são as competências, aquelas competências de pessoal, competências de maquinário, ou quais são os recursos disponíveis que eu tenho dentro do meu negócio, para que eu venha me diferenciar nesse mercado ao qual eu estou inserido. Eu preciso entender de que forma a minha empresa ela se destaca em relação ao meu concorrente. E se ela não se destaca, de que forma eu posso melhor organizá-la para que ela possa vir a se destacar. Então, aqui eu cito que é importante eu focar em alguns elementos importantes nessa parte, como, por exemplo, conhecimento técnico, né? Dependendo do produto ou serviço que eu
que eu produza ou o serviço que eu preste, eu preciso investir em tecnologias e em recursos para o ganho de tempo, de qualidade, de competitividade e, consequentemente, o ganho em relação à minha concorrência. Então, pessoal, trabalhar com competências que são essenciais no desenvolvimento dessas tarefas facilita e muito para que a gente tenha foco, né, para organizar esses elementos e atender os meus objetivos estratégicos de negócio. Falamos então um pouquinho da composição desses elementos internos. O próximo passo, né, no nesse mapeamento interno do negócio, é a identificação desses recursos, né, dessas habilidades, desses processos, dessa tecnologia, dos pontos fortes, dos pontos fracos, de que forma eu estou organizando eles. As forças, né, internas do meu negócio, elas são as características positivas que me favorecem enquanto organização. E as fraquezas, por sua vez, são aquelas que vêm a me prejudicar, né? São os gargalos que a gente costuma falar na organização, que, de certa forma, faz com que eu não atinja o meu nível máximo de produção e de rendimento. Então, para nós gestores, para nós profissionais, administradores, nós temos uma função muito importante nos nossos negócios, que é corrigir e potencializar essas forças, minimizar as fraquezas e potencializar as forças, de modo que eu identifique quais são os meus FCS, né, os meus fatores críticos de sucesso, e que eu venha a transformar eles em oportunidades, né, coisas, elementos melhores, forças mesmo dentro do meu negócio. Então, a ferramenta do FCS, só recapitulando, fatores críticos de sucesso, o objetivo dele, pessoal, é atingir qual é a atividade-chave da minha organização. Uma organização, quando ela nasce com determinados objetivos, né? Que ao longo do tempo eu vou adaptando eles para que eu atinja níveis melhores de negócio. Então, eu preciso, uma vez que eu esteja visualizando esses níveis de obtenção de resultado, eu preciso organizar eles para melhor executá-los. Então, pessoal, a análise SWOT, como complemento disso que a gente vem falando, ela é uma ferramenta que nos ajuda na identificação desses fatores críticos de sucesso, né? E ele com que eu permeie, que eu visualize em formato de mapa mesmo, o meu negócio de forma interna e externa, e que eu visualize quais são as minhas forças e fraquezas, ameaças e oportunidades, tá? O termo SWOT, na administração, nós também utilizamos o método, né, FOFA, que representa nada mais, nada menos do que as siglas do SWOT, que é forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, trazendo elas para o português. Então, a SWOT nada mais é do que uma adaptação dessa técnica para que nós consigamos organizar esses elementos internos e externos na constituição das minhas estratégias de negócio. Vocês devem lembrar que na aula anterior e nas aulas anteriores, nós falamos muito sobre a questão estratégica, operacional, a questão tática, né? Nós devemos enxergar o nosso negócio, enxergar a nossa organização e distribuir as funções dentro de determinadas estratégias que a gente vem a criar, né? Nós falamos sobre o desenvolvimento estratégico, ao qual eu tenho que enxergar a organização como se eu estivesse vendo-a no alto de uma pirâmide, né? Melhor organizando os seus cargos, funções e objetivos enquanto negócio, até chegar naquele objetivo tático, né? Onde eu vou trabalhar mais diretamente algum cargo, alguma função mais específica. Então, a análise SWOT, a ferramenta SWOT, ela nos auxilia dessa forma, para que eu possa mapear as minhas potencialidades, para que eu possa mapear as minhas fraquezas e para que, entendendo-as, enxergando-as, eu possa criar objetivos
ou estratégicos, ou operacionais, ou táticos, para corrigir aquelas falhas que possam ser apresentadas. Eu gostaria aqui de dar um exemplo para vocês de como a análise SWOT pode vir a nos auxiliar de modo mais estratégico, digamos assim, né? Uma vez que eu entenda que a minha empresa, que a minha organização, ela não esteja atingindo o nível esperado de rendimento em determinado setor, determinada área, eu aplico a minha análise SWOT para tentar identificar quais são os fatores que estão fazendo com que eu não atinja esses níveis esperados. Eu colocando isso no papel e eu conseguindo delimitar, conseguindo mapear esses elementos que não estão, digamos assim, tão adequados, eu posso buscar melhorias individuais, fazendo com que essas melhorias corrijam as minhas fraquezas e criem potencialidades, me ajudando assim a melhorar esses níveis estratégicos. Pessoal, alguma dúvida até aqui sobre ferramenta em si, sobre o que representa a ferramenta SWOT, sobre a forma que ela me ajuda na obtenção da minha estratégia organizacional? Alguma dúvida de como eu posso utilizá-la no desenvolvimento do meu plano empresarial? Alguém que gostaria de fazer alguma contribuição? Está entendido até aqui? Tranquilo. Ok. Então, a matriz SWOT, né, a ferramenta SWOT, ela analisa, pessoal, ela traça, ela mapeia a situação atual da minha empresa, como se fosse uma foto, né? Esse é um exemplo que a gente pode caracterizar ela. Ela dita por muitos especialistas, a ferramenta mais fácil de aplicarmos, né? Nós temos outras ferramentas de gestão que possuem a mesma fundamentação dela, só que ela foi desenvolvida para que o gestor tivesse em sua mão facilitar aqueles elementos onde ele pudesse trabalhar e, ao enxergar esses elementos como se fosse uma fotografia, conforme está descrito aqui, eu pudesse refazer muitas vezes alguns fatores que estão, de certa forma, atrapalhando no meu resultado organizacional. Então, ao enxergar quais são as minhas fraquezas e quais são as minhas forças internas, eu posso trabalhar elas para modificá-las e buscar uma melhoria constante nisso. De certa forma, quando eu enxergo o meu ambiente externo e que eu veja, por exemplo, uma ameaça, eu também posso internamente modificar as minhas ações para que eu possa combater essas ameaças, né? Então, é importante que eu consiga entender que os fatores externos, eles não estão diretamente relacionados somente aos fatores externos. Eu também modifico internamente os meus elementos para me proteger de ameaças externas e para aproveitar oportunidades externas. Por isso que essa ferramenta é importante e é importante que eu entenda ela, como esses elementos estão organizados e como eu posso extrair o melhor dela. Então, para concluirmos sobre a ferramenta SWOT, eu digo que o objetivo dela, pessoal, ela é importante para definirmos, né, quais são os nossos pontos fortes e reduzir, então, a intensidade desses pontos fracos. Aproveitar oportunidades e nos proteger de ameaças. Ok? Entendido até aqui? Pessoal, em relação